Olá, sejam bem-vindos a mais um Criando Asas. E hoje a gente vai estar com um assunto muito bacana, que é a base familiar, o quanto a família é importante para o desenvolvimento do indivíduo na sociedade. Então a gente está aqui com um grupo de amigos que se reuniram em prol de um propósito, que é realmente falar sobre família, famílias curadas. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, sejam muito bem-vindos. E gostaria que cada um se apresentasse e falasse um pouquinho de onde surgiu esse projeto, né, em prol desse propósito muito grande. Então, como iniciou? Como veio essa ideia? Meu nome é Iragildo Machado, eu sou médico e conheço a vida de cada um deles e todos nós temos como propósito ajudar famílias. E visando esse propósito, a gente conversamos um com o outro e buscamos fazer um projeto onde a gente vai incluir todas as áreas que uma pessoa família casamento precisa, né? Onde a gente vai falar sobre não só de saúde, não só de qualidade de vida, mas a gente vai falar de fé, a gente vai falar de matrimônio, a gente vai falar de cura, a gente vai falar de perdão, a gente vai falar de paternidade. Então, a gente vai estar abrangendo várias áreas que são pertinentes à vida individual e à vida como casal. Então, a gente se uniu com esse propósito de ajudarmos famílias, ajudarmos casamentos que estão bons a ficarem melhor e que não estão tão bons assim a serem tratados, curados e ficarem do jeito que Deus quer que seja. Eu sou Leandro, sou pastor há 16 anos já. Sei que a cara é bem novinho, mas já tem uma estradinha e me dedico de fato também, como o doutor Iragildo colocou aqui, a ajudar pessoas nesse tempo todo, junto com a minha esposa, junto com a minha família. Temos essa vocação de fato de oferecer cuidado. Eu costumo dizer que nós somos missionários aqui, porque não estou na minha terra de origem há quase 20 anos, e nesse tempo todo pastoreamos já em Belo Horizonte, em Vila Velha, no Espírito Santo, em Niterói. Atualmente, cuidamos da Igreja Lagoinha em Duque de Caxias. Há 3 anos começamos do zero a igreja e temos sido uma voz ali, junto com outras igrejas, outros pastores naquela cidade, naquela região da Baixada Fluminense, para que mais e mais pessoas avancem. Eu gosto da ideia, de mostrar para as pessoas que uma sociedade, a maneira como ela vai se desenvolver e lidar com o relacionamento interpessoal, enfim, nas diversas esferas, depende muito de como ela enxerga o matrimônio, de como ela pratica, de fato, o casamento. Então, somos 4 amigos, sim, que estamos fazendo o que nós conseguimos, o possível, para abrir esse... A Bíblia conta de 4 amigos que ajudaram um outro a se encontrar com Jesus e ter sua vida transformada. Então, nós somos 4 amigos que estamos aqui na intenção ou com o propósito de ajudar o Brasil, ajudar a nossa geração a viver transformação de fato, e passa por essa área, essas áreas que o doutor Iragildo, estou até consagrando já, doutor Iragildo está falando aqui, família, casamento, enfim, de uma forma de fato integral. Nós queremos contribuir para que a nossa sociedade seja cada vez melhor, para que a nossa nação viva de fato a transformação da maneira como o nosso Criador deseja. Bom, eu sou o pastor Paulo Lima, da Cláudia Lima, e há mais de 28 anos nós estamos fazendo um trabalho em levar uma resposta para a alma das pessoas. Quais são as carências na alma? Quais são as gavetinhas da alma que precisam serem abertas para serem estudadas sobre orfandade, bastardia, sobre abuso, essas coisas que interferem, inclusive, não só na prosperidade do casamento, mas na prosperidade da pessoa como um todo, e também na prosperidade financeira. Hoje, nosso maior trabalho, digamos assim, como uma resposta para o Brasil, é uma imersão que nós temos em Guarapari. Já estamos lá há 6 anos. A gente vai lá resolver problemas que nós não criamos,
de pessoas que nós não conhecemos, mas, sobretudo, filhos de Deus. Sobretudo, merecedores de uma resposta daquilo que Deus comissionou à minha família, daquilo que é um chamado para a nossa casa. E a gente, nesses 27, 28 anos, estamos estudando essa alma. O que a alma tem? Qual é a carência da alma? Por que Jesus foi chamado de mestre, Rabone, Rabi? A gente sabe que ele foi chamado de mestre, está lá em João capítulo 20, porque ele falava para todos os povos, com muita autoridade. Chamava ele de Rabi porque ele era um rabino. Ele foi criado para ser um rabino e estudava no meio de Rabi. Ele simplesmente era chamado de Rabone, porque Rabone significa aquele que ensina uma alma a ser livre. Então, a nossa matéria, a nossa história no Brasil e em outros lugares também fora do Brasil é trazer essa tal liberdade que a alma precisa experimentar para seguir, para fluir, não para ser perfeito, mas para serem coerentes, para viverem melhor, para viver em abundância naquilo que Deus nos chamou para ser e também modificar o nosso destino. Tem muita gente que está vivendo hoje coisas que não deveriam viver, poderiam estar vivendo muito melhor e muito mais. Porém, algumas coisas que estão travadas na vida dela fazem com que elas fiquem paralisadas, congeladas, e a gente veio para dar uma resposta. E, ao longo desses anos, estamos dando, graças a Deus, um percentual muito grande de satisfação. Muitas pessoas que vão nos ver aqui no podcast, com certeza, vai se identificar conosco quando a gente falar sobre uma pessoa abusada na alma, uma pessoa abusada espiritualmente, abusada sexualmente. O que acontece com essa pessoa, aonde ela está travada? Do mesmo jeito, um filho adotivo, né? Quais são os pensamentos dele? Um filho bastardo. O que acontece com uma alma que ela se sente bastarda? O que acontece com uma pessoa que, por exemplo, ela viveu um adultério e essa alma hoje está contaminada? O que acontece com ela? Vamos descobrir, vamos chegar a um ponto de evolução, vamos chegar a um fator que a gente possa dar uma restauração para ela. Por isso, eu convido também a todos para estarem também seguindo nós na rede social, na Imersão Restauração de Casais em Guarapari, que tem muita história para todos nós, viu? Eu sou Luciano, sou pastor há 15 anos, sou casado com a Ana Paula, sou pai do Pedro, que já é pai do Benjamin e do Benício, sou pai da Maria Luísa. Nós trabalhamos com casais há 7 anos e nós somos idealizadores da Escola de Casais Bem Casados. Nós existimos, o propósito da existência do Bem Casados e nos conectou a esse projeto também, ajudar a casais que passaram pelo trauma do adultério a entender que é possível, sim, mesmo depois de ter passado pelo trauma do adultério, superar esse trauma, ser curado, ser totalmente restaurado e viver um casamento novo. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas elas conseguem ficar conectadas, às vezes 15 horas, 18 horas por dia. É só você olhar as informações do seu celular que você vai ver quantas horas por dia você fica conectado às redes sociais, ao celular. E os casais eles têm construído esse perfil, onde eles se conectam no celular e vão se desconectando aos poucos um do outro. E é por isso que nós temos visto na sociedade crescer o número de divórcios. Porque, na verdade, o divórcio é simplesmente o suicídio do casamento. Uma pessoa, quando ela se mata, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. O suicídio não é um grito desesperado pela morte, é um grito desesperado pela vida. A pessoa quer viver, mas não consegue. Então ela vai lá e acaba com a vida. O divórcio é a mesma coisa. O divórcio é quando o casamento está gritando por vida, o casamento está gritando por atenção, ele não recebe atenção de ambas as partes, então ele dá um grito desesperado, ele vai lá e se mata. E aí vem o divórcio. Então Deus conectou esses 4 homens para dizer para você que é possível sim ter vida no casamento. É possível sim superar o trauma da infidelidade conjugal. Porque na verdade é impossível um casal conectado passar por esse trauma. Porque a terceira pessoa ela só entra na relação conjugal se o casal estiver desconectado. Então nós existimos para isso. Nós existimos para reconectar os casais, para fortalecer a conexão desses casais e ensinar esses casais que passaram pelo trauma do adultério aonde foi que na jornada conjugal eles se desconectaram. E para que eles descubram isso, se reconectem novamente e vençam esse trauma tão dolorido que é a infidelidade conjugal no casamento.
Bom, queria agradecer a presença de vocês todos. Acho que a gente vai ter bastante coisa para bater um papo. Antes de mais nada, queria pedir para quem ainda não segue a gente, Criando Asas Empreendedorismo, curte, segue, a gente precisa do teu like para a gente poder seguir em frente. Escutei bastante de vocês aqui agora e me surgiu uma pergunta. A gente, antes de ser um casal, a gente é uma unidade. A gente é nós com nós mesmos, né? E a gente tem que entender o que a gente viveu para a gente poder se doar ao outro. Quais são as principais, né? Estou tentando entender aqui, quais são as principais cicatrizes na alma que não nos deixam nos relacionar com o próximo? Qual é a maneira que a gente se vê que a gente não consegue se relacionar com o próximo? Qual é esse motivo principal? São vários, mas eu tenho certeza que vocês, dentro do estudo de vocês, já entenderam que tem alguma coisa ali que é o cerne da questão da alma de não conseguir me relacionar positivamente com a outra pessoa. Porque aí a gente começa um namoro, depois a gente fica junto e depois a gente vai casar. Mas aquela unidade anterior, que é quando eu estou sozinho e daqui eu não consigo sair porque eu tenho alguma dor, algum ferimento, alguma cicatriz incurada que não me permite me relacionar com o outro. Quais seriam esses pontos de dor da alma? Na verdade, Fábio, a sua pergunta já é também uma resposta para nos ajudar. As pessoas, a nossa alma, a Bíblia diz que a nossa alma ela tem uma coisa chamada concupiscência da alma. Em outras palavras, a nossa alma ela é uma esponjinha. Ela vai adquirindo emoções, ela vai adquirindo frustrações, ela vai adquirindo, assim, por osmose, muitas coisas positivas e outras negativas. A gente pega toda essa informação desde o ventre, né? Desde a coisa uterina, desde o ventre, desde o útero, aquela coisa de você não deveria vir agora, nós não queremos você, eu engravidei por acaso, aquela coisa daquela mãe, daquele pai que vai dizendo isso desde o útero, e essa criança, hoje a ciência comprova isso, que a criança, o bebezinho no útero, escuta essa condição afetiva positiva ou afetiva negativa. E aí vai somando, aí depois essa criança vem aqui para fora, aí ela escuta mais um monte de coisa a respeito dela, aí de repente ela escuta algumas coisas na escola e ela está somando, aí depois vem a pré-adolescência, vem a adolescência, aí depois o ser humano ele nasce, se apaixona e casa. E o casamento é o final de linha para todos nós. Em termos de vida, é uma construção. Quero casar para agora gerar outras pessoas, deixar meu legado e verdadeiramente criar uma família estruturada. Quando a pessoa migra para dentro do casamento, ela leva tudo isso, essa bagagem vai tudo com ela na alma, na esfera da alma. Agora imagine uma pessoa que foi a vida inteira dita assim, você é feia, você é gorda, você é magra, você tem a perna torta, você não vai ficar muito feliz no casamento, porque talvez teu marido não vai gostar disso, ou o marido escuta, né? Olha, você é um cara baixo, você é narigudo, essa pessoa chega no casamento com essas demandas na alma, dizendo que ela não é ninguém, dizendo que ela não vai ser amada, que o externo dela vai falar mais alto do que o coração, e ela chega dentro do casamento com essa bagagem toda. A nossa alma é um caminhão, e vai enchendo, e quando chega no casamento, quando a Bíblia diz assim, em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, e Deus está dizendo que o homem não é bom que ele viva só. E agora far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Esses dois vão para dentro do casamento, cada um com a sua bagagem emocional, cada um com a sua bagagem física, cada um com a sua bagagem espiritual, e descarrega dentro do casamento essas questões todas mal organizadas, falta de amparo, não colocado cada pingo no seu i, e ela chega no casamento, ela agora não entende se ela é marido, se ela é esposa, ela não entende se ela vai amar ou vai ser amada, se ele vai amar ou vai ser amado, e essas questões todas implicam muito dentro do casamento. Imagine uma pessoa, olha, eu que trato da alma das pessoas há muito tempo, imagine uma pessoa que chega para mim na sala do aconselhamento e diz assim, Paulo, eu estou casada, mas eu não consigo ter relacionamento com meu esposo, porque eu fui abusada pelo meu avô dos 4 anos de idade até os 8. Então, essa pessoa tem uma demanda na área sexual muito grande,
vai ser tratada. Esse abuso vai mexer com ela lá no casamento, onde ela vai ter que ser ela mesma, onde ela vai ter que ser transparente, onde ela vai estar desnuda diante do marido. Porém, essa figura do avô, do irmão, do tio, seja lá, o abusador, ele ressurge. E não só ressurge para poder ser positivo, de uma maneira dela se livrar, até contando para alguém, mas ressurge de uma maneira negativa, fazendo ela colocar essa dor embaixo do tapete. E quem sofre? O cônjuge sofre, porque está escondida aquela dor. Ela não consegue se dar, se libertar. Ela não consegue ser ela mesma. Ela está aprisionada. A Bíblia chama de aprisionamento. Inclusive, na Bíblia, diz em Isaías 61, de 1 a 4, fala que espírito aprisionado, um cativeiro. Agora, pensa. Aí tu também pode pensar a respeito de uma pessoa que ela foi adotada. Chega no casamento, ela não quer ter filhos. Quantas mulheres que estão no casamento e não querem ter filhos porque ela foi adotada, e a dor dela na adoção é que na geladeira tinha o lado A e o lado B. O lado B era para os filhos legítimos e o lado A era para os adotados. Então, eles não comiam nem da mesma comida na geladeira da própria casa. Agora, ela chega no casamento, ela fecha amado e não quer ter filhos. Aí você vê os exames, ela é fértil, está ovulando, eles são clinicamente bem, psicologicamente até bem, mas espiritualmente tem uma madre fechada. Se Deus não entra aí com uma provisão para poder abrir essa madre, é muito difícil a pessoa engravidar. Então, Fábio, essas coisas estão tudo na esfera da alma. Não é à toa que Jesus é chamado de mestre, Rabone e Rabi. Mestre, aquele que ensinava a muitos que já sabiam alguma coisa. Por isso que é mestre. Mestre só é chamado de mestre porque ele ensina quem já sabe, senão é só outro nível de vida. Rabi, porque ele era um rabino, estudou com os judeus. E Rabone, porque é aquele que ensinava uma alma a ser livre. Então a gente precisa... Eu penso que toda pessoa, antes de casar, antes de chegar no matrimônio, ela tem que passar por um aconselhamento, uma mentoria, tem que passar por pessoas experimentadas para tentar entender no nível da alma dela o que vai transbordar dentro do casamento, que é dela, singularmente, segredo dela, questões dela particular, embaixo do tapete, que no casamento ela vai aflorar, e esse casamento vai ser pormenorizado, porque ela não foi sincera com ela mesma antes de casar. Outras pessoas que antes de casar também chegam assim para o cônjuge e dizem assim, ó, eu fui abusado. Quantos homens que eu conheço que dizem, eu fui abusado? Aí diz para a esposa ou para a futura esposa. E sabe o que acontece com aquela noiva? Vai embora. Porque ao invés dela tratar aquele cara que está falando a verdade, está sendo honesto, sincero, está pedindo socorro naquela alma, a noiva vai embora. Porque ela fica só com aquele toque físico. Mas aquela pessoa, antes de ser tocada fisicamente, ela foi tocada também na mente, ela foi tocada também espiritualmente. O físico é só uma questão de uma pessoa inocente, indefesa, que não tinha como fazer nada. Até porque o abuso transforma o abusado numa pessoa, tipo assim, eu era bonito, eu era bonita, por isso ele abusou de mim. Se eu fosse feio, se eu fosse feia, não seria abusado. E também mantém ele em segredo, mantém em sigilo, porque é muito difícil dizer que foi abusado, é muito difícil dizer que foi abusado. Então, essas questões são muito relevantes para a gente tratar elas, não só como sociedade, mas como psicólogos, psicanalistas, como igreja, como palavra de Deus, para alcançar essas pessoas de uma forma correta, você entende? Olha, eu já devo ter, assim, uns 28 anos tratando esses casos, entre 27 e 28 anos. Cada vez eu vejo um caso um pouquinho mais complexo do que o outro. Mas eu também vejo o seguinte, as pessoas mais curadas são aquelas que abrem o coração, que realmente elas abrem o coração e são aquelas que colocam para fora. Essas são as mais curadas. As que têm mais dificuldade são aquelas que guardam o segredo. Por isso que a Bíblia tem um texto que fala em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas. Olha só, eu fui abusado, sou culpado? Não, eu carrego um complexo de culpa. Eu fui abusado porque eu era bonito. Eu fui abusado porque eu estava disponível. Eu fui abusado porque se eu fosse feio, ninguém não me queria. Então, a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados e curados. Aí vem a psicologia e diz assim, ó, existem os traumas da infância e existem as doenças psicossomáticas. A Bíblia já prevê isso, porque a Bíblia diz que quando eu falo,
o corpo sara. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados e curados. Quando eu falo, o corpo sara. Mas quando eu calo, o corpo fala. É só você mudar aí a versão, você vai entender que o corpo fala. E fala onde? Fala na cama. E fala onde? Fala no abraço. E fala onde? Fala no me toque. Quantos homens que eu conheço que são bastardos, né? E a bastardia se caracteriza não pelaquela mulher que engravida e casa. A bastardia se caracteriza pela pessoa que concebeu antes de uma aliança. No reino espiritual, aquela criança, ainda que a mãe vá lá no cartório, vá na igreja, já grávida e tem esse filho, ele é considerado bastardo. No reino do espírito ainda é bastardo. E qual é a característica do rapaz bastardo que vai para o casamento? Ele tem filhos e não consegue ser afetivo com os filhos, ter afetividade. Ele é seco. Ele está sempre repudiando um beijo, um abraço. Você vê aquele cara que diz assim, eu não consigo amar meu filho. Ou o filho que diz, pô, meu pai não me dá um abraço. Ou aquela mãe que diz, eu gerei, mas não consigo ser mãe. Na cabeça dela é isso. Para a gente que estuda a alma, ela é uma possível bastarda ou um possível bastardo. Agora, gente, dorme com um barulho desse e acorda com a cara bonita. Não tem quem consiga, Luana, não tem quem consiga, Fábio. A gente precisa ser tratado, a gente precisa ser... Isso precisa estar externando de nós para que a gente seja alcançado. É preciso gerar acesso e a gente chegar perto dessas pessoas. Agora, eu tenho certeza que os meus colegas aqui, os amigos, vão discernir também, talvez até um pouco melhor do que eu. Eles também são da área, são muito maduros e vai colaborar aqui nessa conexão, nesse fechamento. Mas essa é a minha contribuição, singela, porém muito verdadeira. Já terão várias, calma. Então, tem muito para a gente falar. Só para o entendimento, né, do que ele me falou aqui agora, queria entender, então, na visão de vocês, eu tenho uma visão bem clara quanto a isso. Sou filho de pais casados há 60 anos, então eu sei a força que é ter pai e mãe. A gente, inclusive, toda quarta-feira a gente senta para almoçar com meus pais, toda quarta, eu e minha irmã. Né? Então, mas a pergunta, seguindo essa pergunta, essas almas... traumatizadas, que estão com cicatrizes ainda abertas, você acha que elas são mais fáceis de serem curadas dentro do casamento ou antes do casamento? Olha, lá na igreja, e assim, já há alguns anos, né, nós oferecemos curso para noivos. E uma das nuances, né, dos motivos pelos quais a gente traz as pessoas para fazerem o curso de noivos é justamente por isso, porque existem coisas que é o mesmo problema, mas você tratá-lo antes do casamento, você tem um nível de abrangência daquele problema, e dentro do casamento ele pode se potencializar ainda muito mais. Por exemplo, uma das nuances que a gente trabalha é a cultura familiar. Cada um vem de uma cultura familiar. Foi formado numa família, né? Você tem lá os costumes da sua família que vieram de criança e você carrega. O pastor Paulo Lima falou dessa bagagem que ambos trazem. Imagine que o homem ele tem uma mochila nas costas com tudo aquilo que ele aprendeu da sua família ao longo dos anos, e a mulher também. Quando eles se casam, eles despejam em cima da cama essas duas mochilas, e às vezes o que um encontra na mochila do outro não é agradável, né? Então você imagina que se você pega esses dois antes do casamento e mostra o que tem na mochila, é muito mais fácil de lidar com as questões, né? Por exemplo, tem família que não há problema, eles almoçam sentados no sofá, às vezes na mesa, enfim, pelo chão, comem em horários diferentes, uns dos outros, não tem aquela prática. Talvez outra família, não, aqui em casa o jantar ele é sagrado, o almoço é só a mesa, ninguém liga a televisão no momento, ninguém pega um celular. Aí você imagina esses dois, como é que vai ser essa nova família que eles estão formando, né? Então eu gosto sempre de dizer, você percebe como a gente que cuida de famílias, e eu trabalho muito com pessoas nessa área, saindo da fase de solteiro e entrando na fase de casamento. Eles desejam muitas vezes sobrepujar
a sua cultura familiar sobre o outro. Então, entendendo que a cultura familiar dele é a melhor, mas não é assim. Ambos saem da sua cultura familiar, homem e mulher, e precisam compreender que eles vão formar uma nova cultura familiar. Isso é maravilhoso. Eu tenho um exemplo próprio para dar, né? Na minha casa, meus pais passaram, infelizmente, pelo divórcio. E nós fomos morar, eu lembro, nós fomos morar numa casa muito pequena, 3x7. Minha mãe, 3 filhos. E nós chegamos naquela fase ali de 18 anos, começamos todos a trabalhar muito cedo e os horários eram diferentes. Chega de faculdade, outro sai para trabalhar à noite. Enfim, nós criamos uma cultura de fazer as coisas em silêncio. Aí você imagina, quando eu me casei com a Aline, eu lembro que eu acordei com barulho de panela, Luan. Pá! Janela fechando, abrindo. Pá! E eu fiquei assim, o que é isso? O que está acontecendo dentro dessa casa? Né? E eu lembro as palavras que eu usei, falei para ela assim, não é assim que se acorda. Aí ela arregalou os olhos e disse assim, mas qual é o jeito certo de acordar? Né? Porque eu vim de uma cultura e ela veio de outra cultura. Na família da Aline, o irmão dela levava caixa de som para dentro do banheiro para escutar música. Então, a mãe da Aline falava com ela quando estava dormindo ainda. Enfim, então, bem diferentes. Graças a Deus, nós passamos pelo curso de noivos, nós fizemos tudo isso, né? Eu falei, não é assim que acorda, brincando com ela, meu Deus do céu, que doideira, que loucura para a gente isso. Hoje, se você for na nossa casa, você vai perguntar assim, e aí, hoje, como é que vocês acordam? É no silêncio ou é no barulho? Você vai perceber que há um meio termo. Aí eu brinco às vezes, na verdade, hoje nós temos 3 filhos, então você imagina, né, como é que é tudo lá. Enfim, então eu acho que a beleza de tudo isso é você compreender que você não tem tudo, que você não sabe tudo, que você sempre tem algo a melhorar, você precisa sempre crescer e que o casamento ele não é uma linha de chegada, ele é um ponto de partida. Então eu sei, nós vamos resolver muitas coisas antes do casamento para que a relação fique muito mais fácil de lidar, mas não é o final. Existem muitas coisas. Eu gosto de um autor chamado Timothy Keller, que no livro dele ele cita um outro escritor que disse assim, que todos nós nos casamos com a pessoa errada. E aí, quando eu li isso, eu choquei, eu falei, misericórdia, eu estou lendo o livro sobre casamento e ele vem me dizer que eu casei com a pessoa errada. Mas depois ele explica, né, ele dá esse choque primeiro para que a gente compreenda que nós não somos um objeto. Se eu não fizer nada com essa caneca e voltar daqui a 10 anos, ela está do mesmo jeito, né? Enfim, um carregador de celular, ele sempre vai ser compatível com aquele celular. Nós somos seres que podemos viver de fato, e graças a Deus por isso, transformação. Eu tenho 16 anos de casado com a Aline. Não sou o mesmo Leandro de 16 anos atrás. Imagine que a Aline esteja casada com aquele mesmo garoto de 22 anos, né? Eu não sei se ela aguentaria o Leandro de 22 anos com as mesmas questões lá de trás. Nós amadurecemos. A Aline também amadureceu. Então, a questão toda é ambos se abrirem para esse crescimento contínuo, para essa maturidade, entender, pegar mais leve um pouco com o outro e consigo mesmo, para que a gente consiga chegar lá e viver uma relação duradoura. Né? Isso é extremamente importante nesse aspecto. Então, coisas podem ser mudadas e o máximo que nós conseguirmos resolver, né, dentro de nós mesmos ali, por isso que eu gosto muito de falar, outro momento a gente pode trazer isso, antes de você partir para o relacionamento interpessoal, você precisa ser muito bem resolvido no relacionamento intrapessoal. Isso é extremamente importante porque te ajuda a ter saúde nas relações. Só rapidinho, é interessante o que ele falou, porque no começo do meu casamento também foi muito estressante, porque eu dava muitos plantões e tal, não sei o quê, e acordava cedo e queria tentar dormir cedo, né?
E chegava meia-noite, minha esposa queria fazer faxina dentro de casa, queria lavar a casa, lavar o negócio do cachorro, fazer comida, não sei o quê. E aquilo, durante um tempo, foi um transtorno até a gente se readaptar a uma realidade interessante ou boa ou confortável para os dois, né? E falando um pouco do que o pastor Paulo Lima trouxe, tudo isso que ele falou interfere numa coisa que é comum a todos nós, que é a autoestima, né? Se a nossa autoestima ela for baixa, eu não consigo gerar nada produtivo, nem na minha vida, nem na vida do outro. Então, essas pessoas, elas vivem com uma autoestima muito baixa. Então, é uma energia, porque todos nós somos feitos de energia, né? Embora eu consiga pegar, apertar, né? Mas nosso corpo é feito de energia. Se eu pegar qualquer parte do nosso corpo e colocar no microscópio e ir partindo, e partindo, e partindo, no final das contas, aquilo ali vai se transformar em 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, e isso é energia pura, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a gente tá em unidade com Deus. Porém, se a gente vive aquilo que ele exemplificou para a gente, e a gente não consegue mudar o nível dessa energia, a gente não consegue nem se relacionar com Deus. Muito menos a gente se relacionar um com o outro. Porque a nossa energia vai estar sempre baixa. Essa pessoa vai se sentir sempre inferior a todas as outras pessoas. Então, é necessário que você busque alternativas, que são pontos que nós estamos trazendo aqui, para que você possa acessar essa energia, você possa ligar a sua tomada, o seu fio de carregar na tomada e levantar a sua autoestima, para que ela seja capaz de gerar em você uma pessoa, eu sei quem eu sou em Deus, porque eu sei o que Deus falou de mim, e em cima disso daí, essa pessoa consiga gerar energia para ela e para ajudar outras pessoas. Doutor, entrando um pouco na parte de saúde, o quanto a nossa parte, então, hormonal, né, que é a área do senhor, impacta nesse humor também, nessa parte da paciência no dia a dia com a família, o quanto essa parte de cuidar da saúde é importante para você ter um convívio bacana com a sua família. Só um minutinho, doutor, rapidinho. Eu ia fazer exatamente a mesma pergunta. Eu e ela, a gente tem essa questão, a gente tem muita conexão sobre o que a gente vem fazendo aqui. Amém. E aí, para complementar, né, a gente entende que, já é comprovado cientificamente, que se você se intoxica de coisas que você escuta e você vê, isso vai diretamente para a célula. Nossa célula está intoxicada. Né? O quanto a família é importante para a desintoxicação da celular, hormonal, né? Eu acho que é mais a tua área, né? Que a gente está entendendo que aqui é a energia de todos, né? Mas tem o da ciência, tem os de Deus, né? E tem os empíricos, que é o nosso caso aqui, entendeu? Então, deixa eu só falar uma coisa bem clara. Tudo que a gente ouve gera uma reação no nosso corpo. As nossas células, elas vibram. Tem um trabalho que exemplifica muito bem isso, que é com a água. Se eu pegar a água e falar coisas agradáveis para ela, eu congelar essa água, tirar uma partícula dali, colocar ela no microscópio, eu vou ver uma partícula radiante, linda, perfeita. Se eu pegar a mesma água e falar coisas desagradáveis, congelar, colocar no microscópio, eu vou ver uma partícula deformada, uma partícula feia, suja, bizarra. É impressionante. A mesma coisa, a gente já viu várias pesquisas nesse sentido com o arroz também. Né? Você pega o arroz, fala coisas boas, guarda ali, você vai ver. Pega o arroz, fala coisas ruins, guarda ali, ele vai morfar, vai ficar podre. Então, assim, isso prova que nós temos
uma energia, nós temos uma vibração no nosso corpo que é constante. Então, se no decorrer dos nossos dias, no decorrer da nossa vida, a gente vive uma situação na qual a gente escuta boas coisas, a gente vive um ambiente onde pessoas se confraternizam, pessoas estão sempre em unidade, em harmonia, as nossas células elas vão ter uma vibração positiva. Agora, se você está num ambiente onde alguém xinga você o tempo inteiro, fala que você é isso, fala que você é aquilo, que você não vai ser nada, que não sei o quê, e isso gera uma alteração naquilo dali. Se você não consegue colocar aquilo para fora, você vai guardando aquilo e já está provado que isso pode gerar, inclusive, câncer nas pessoas. Né? Existem alguns tipos de câncer que, quando você se cura emocionalmente, você consegue, inclusive, auxiliar no tratamento desses cânceres. Né? Então, isso é uma coisa assim, que não tem como questionar. Quando você está emocionalmente saudável, o seu corpo vai funcionar melhor. Quando você está emocionalmente doente, o seu corpo vai funcionar de forma defeituosa. Né? E trazendo para a parte hormonal, a ciência fala que a partir dos 35 anos, a nossa produção de hormônio ela começa a ter declínios. Né? E o homem, eles têm esse declínio muito lentamente. Só que a mulher é uma coisa assim muito drástica. Né? A mulher vem ali os seus 35, 40, 45, entre os 40 e 45 anos, a mulher ela vai passando por um processo que a gente chama de pré-menopausa e que atualmente a gente está chamando de predominância estrogênica, aonde a mulher começa a passar por esses transtornos, vamos dizer assim, hormonais, que vão gerar problemas físicos e emocionais e que muitos não conseguem ver nem entender. Um exemplo muito simples, né? Essa mulher que está vivendo nesse período, ela tem uma queda do estrogênio, só que ela tem uma queda muito grande da progesterona. E quando isso acontece, que a gente chama de predominância estrogênica, essa mulher ela começa a ter períodos de insônia. Aí, no lugar de olhar para o hormônio, dá um remedinho para ela dormir, dá um pan da vida aí para ela dormir. Aí essa mulher, ela começa a ficar mais irritada. Aí, no lugar de tratar o hormônio, vai dar um outro pan da vida aí, dar um antidepressivo, alguma coisa assim. Essa mulher tem maior propensão a desenvolver depressão. Aí não trata o hormônio, dá o antidepressivo. Essa mulher, ela tem dificuldade de perder massa gorda, tem dificuldade de ganhar massa magra. Aí toma lá 1 milhão de remédios no lugar de tratar o hormônio. Essa mulher, ela aumenta a probabilidade dela ter osteoporose. Aí não trata o hormônio, dá mais um monte de remédio que vai interferir na nossa capacidade de produzir osso. Só que a gente tem 2 caras ali, um chamado osteoclasto e um osteoblasto, que cada um tem a sua função. Se você para um deles, você desregula aquilo que Deus mandou ser daquele jeito. Então, assim, hoje em dia, as pessoas elas não estão só vivendo mais. Né? Elas estão vivendo mais, porém não estão tendo qualidade de vida em cima disso daí. E hoje em dia, a mulher que chega aos 45, 50 anos e param de menstruar, é um negócio medonho na vida da mulher. E essa mulher, ela não consegue nem olhar para o marido dela e dizer assim, vamos namorar, porque a única coisa que ela quer é que aquele marido corra longe dela, porque a última coisa que ela quer é namorar. Então, a libido dessa mulher vai lá para baixo. Aí, o que deveria se fazer? Tratar o hormônio. Aí tem muitos que falam assim, não, isso você tem que se acostumar com isso. Né? A mulher fica com a mucosa vaginal ressecada. A mulher começa a ter dor aqui, dor acolá. Começa a aumentar a probabilidade de ter quadros de demência.
Tem um trabalho que pega a mulher que está menstruando normalmente e pega uma outra mulher com 5 anos após a menopausa e compara o cérebro dessas duas mulheres. O cérebro dessa mulher que ela está menstruando normalmente é um cérebro totalmente aceso, onde as conexões nervosas elas fluem normalmente. Quando você pega o cérebro dessa mulher 5 anos depois que ela parou de menstruar, é um cérebro que já está meio apagadinho. Ou seja, as conexões nervosas, conexões neuronais dessa mulher começam a cair drasticamente e aumentar muito a probabilidade dela desenvolver quadros de demência. E se você tratar o hormônio, você resolve esse problema. Aí as pessoas vêm e querem dar remédio para demência. A mesma coisa acontece com a B12. Quantos pacientes chegam lá no consultório com quadro de B12 baixa? E se queixando de 1 milhão de esquecimento. Você repõe a B12, o cara volta ao normal. Aí o que é que querem? Dar remédio para demência, para depressão, não é estresse, é não sei o quê. A vitamina D a gente sabe que não é um hormônio, ou que não é uma vitamina, é um hormônio. E um dos poucos hormônios que que existe receptor para eles em todas as células do nosso corpo. Aí a vitamina D vem do colesterol, e o cara fala assim, só escuta falar que o colesterol faz mal, que o colesterol vai infartar, que não sei o quê. Mas ninguém fala que, por exemplo, esse hormônio, que é tão importante para a gente, ele vem do colesterol. E olha como Deus é lindo. Ele sabia que o homem, no dia de hoje, ele ia ser paranoico com esse troço de colesterol. E que não ia comer, que não sei o quê, ia tomar remédio para baixar. Aí Deus falou assim, ó, esse colesterol que vai produzir a vitamina D, não vai depender da sua alimentação, você mesmo vai produzir. Olha como Deus é cuidadoso com a gente. Aí a gente vai e produz a vitamina D. Aí está lá uma boa produção de vitamina D. Só que essa vitamina D, para ser ativada, ela precisa de um outro fator. É o sol. Se você não tomar sol, não adianta você produzir a vitamina D, ela precisa ser ativada. Ela é produzida e ela vai para a periferia da nossa pele para ser ativada pelo sol. Deus falou assim, eu só preciso que você tome banho de sol. O que é que o homem faz? Fica trancado dentro de 4 paredes e quando vai no sol, passa o protetor solar para não se expor ao sol. Quem ganha com isso? Mas é esse que é o corte que a gente quer. Quem é que ganha com isso? Não é quem está ficando saudável. Não é. É a realidade. Não é quem está ficando saudável. Então, qual é o nosso objetivo? É tratar essa mulher com o que ela realmente precisa. Né? É dar para essa mulher a qualidade de vida que ela precisa. É fazer ela viver novamente. Eu uso sempre o exemplo de uma paciente que eu tenho, hoje ela tem 72 anos. Ela chegou ao meu consultório, ela tinha 70 anos, pós-pandemia, obesa, com o joelho destruído, depressiva, usando 3 medicações para depressão, nada resolvia, aonde ela, na pandemia, perdeu o marido, o filho, a nora e a irmã. Então ela chegou no meu consultório pronta para morrer, arrastada por uma outra paciente. Ela falou assim, não, vai lá que o doutor Egildo vai te ajudar. Depois de mais de 1 hora de conversa com ela, ela aceitou, ela comprou a briga. Hoje, 2 anos depois, ela não usa nenhum antidepressivo. Ela perdeu mais de 30 quilos, ganhou massa muscular, consertamos o joelho dela. Ela fez 2 cirurgias plásticas e está namorando. É forte. Olha aí. Você vê como é importante. E o marido ainda está te amando. Né? Tá apaixonado por você, o marido dela. Desse jeito. Você vê como é importante que às vezes a própria pessoa ela não consegue identificar essas mudanças, né? Então, como a família, ela precisa estar atenta, né, à mudança da característica da personalidade. Pô, essa pessoa não é assim, minha esposa não é assim, por que ela está tão estressada? Só que o que a gente percebe hoje é que muitas casas não são famílias, são grupos de pessoas morando na mesma casa, né? Então, são pessoas que estão ali e não se olham, não prestam atenção no outro. E aí eu gostaria de perguntar para o pastor o quanto isso está impactando na parte de fidelidade,
né? Então, um esposo não reparar que, poxa, a minha esposa, ela tá diferente, isso não é normal, eu preciso levar no médico. E acaba, né, muitos, ela Se tá afastando. louca, ela é ciumenta, ela não tem vontade de viver, e se afastando ao invés de ajudar. Então, quanto que isso está impactando nas famílias? Então, o impacto que isso traz para as famílias tem a ver com a desconexão. Por quê? O marido não recebe a atenção da esposa, não tem a frequência sexual que ele gostaria de ter, e ele vai buscar sexo aonde? Muitas vezes fora. E a maioria dos casais que nós tratamos que passaram por esse trauma do adultério, a resposta que os cônjuges dão é porque eles não receberam a atenção devida na cama. Mas, na verdade, a infidelidade conjugal ela não nasceu na falta de sexo. Ela nasceu na desconexão. E é para isso que o projeto Famílias Curadas nasceu. Porque você não aprende isso dentro de casa. Teu pai não te ensinou isso. Teu pai não te ensinou e falou, filho, a tua esposa vai passar por um período de baixa hormonal e você vai ter que respeitar, entender isso, levar ela ao médico. Eu tenho 30 anos de casados. A gente aprendeu muito apanhando, eu e minha esposa. E depois, quando a gente começou a se especializar em casamento, a gente começou a entender os processos que nós passamos. Mas eu lembro que no início do nosso casamento tinha períodos de baixa da minha esposa, que ela não queria ter relação sexual, e eu brigava. Eu ficava virado. E aí depois eu fui aprendendo a identificar os ciclos dela, né? E a lidar com isso. Esperar o momento certo. Não tem aquela história que fala que o homem é o caçador? Você tem que esperar o momento certo para você atacar a presa? Boa. Isso eu comecei a esperar. Até que teve um dia que eu falei assim para ela, a gente estava, tem uns 4 ou 5 anos isso, já como pastores. E a gente conversando, ela estava num período de baixa, e eu brinquei assim com ela, eu falei, amor, eu estou vendo que a gente está chegando num período que a gente vai se tornar apenas bons amigos. Só falei isso para ela, brincando de boa. Ela ficou assim, analisando. Isso foi de dia, de manhã. Irmão, quando foi de noite... Eita, coisa boa. Ela não falou nada, mas deu a resposta. É que ela disse, eu não quero ser apenas uma boa amiga sua. Então, nós estávamos falando aqui, o pastor Paulo Lima, o pastor Leandro falou sobre a questão da família de origem. A gente carrega uma bagagem da família de origem. E a gente não aprende isso dentro de casa. E nós carregamos... a gente tem, algumas igrejas têm um curso de noivo onde você ensina isso. Mas a maioria das famílias não aprendem isso. Como você vai tratar essa questão? E Elizabeth Rodinishko, no livro Família e Desordem, ela diz que o casamento é a união de 2 estilhaços de família. Onde um pedacinho da família... Você é casado, Fábio? Não, hoje em dia não. Você é casado? Então, é um pedaço... Qual é o nome do seu esposo? Vinícius. Vê dar um 9 pro Vinícius aí. Amor, te amo. A gente acho que é legal falar, né? Vocês falaram sobre essa... Tudo leva tempo, né? Então, essa adaptação que o pastor falou, não é de um dia para o outro. Não. Então, nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil, essa adaptação de rotina. Então, ele, né, na família dele tinha hábitos, na minha eram diferentes. E enfim, né? Antes nós morávamos eu sozinha, ele com a mãe dele, então era individual, os interesses individuais, até você entender que agora é tudo coletivo. Então, nosso primeiro ano foi muito difícil. Eu acredito que muitos casais não passam desse primeiro momento de adaptação, de realmente mudança. Hoje eu sou outra Luana, hoje ele é outro Vinícius. E isso faz a gente entendendo, olhar para trás e falar, nossa, que legal, né? O quanto que a gente cresceu até agora e a importância, quantos momentos difíceis que eu passei e que hoje eu falo, nossa, eu quero ele pro resto da minha vida, eu não consigo me ver sem ele, porque ele é a minha base, ele é tudo pra mim. Então, eu tô longe da minha família, que mora em São Paulo, e sem o meu esposo aqui, eu não conseguiria 90% das coisas que eu consigo, porque ele tá comigo realmente dentro. A Luana no trabalho é uma, quando eu fecho a porta, quando eu choro na minha casa, é o meu esposo que me dá força. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso. As pessoas, elas só veem uma foto no Instagram, né? E da parte boa da nossa vida. E não sabem que pra gente chegar até lá, teve um processo que não foi fácil. Brava, cara, brava. Eu tenho meu... Pô, o Vinícius mora no meu coração. Vinícius, cara,
Obrigado. É Valeu, legal, cara. lindo que a Luana está Família. falando, viu, pro seu esposo. Parabéns pro Vinícius. Eu nem conheço ele, já estou assim. Mas ele é incrível mesmo. aplaudindo Ele é ele incrível. pelo fato que ele Eu sou padrinho do emociona casamento você. dela, né? A gente tem uma relação muito próxima de trabalho, de amizade. E quando o Vinícius apareceu, realmente a Luana floresceu. Eu tenho E vontade isso de é conhecer o fato. Vinícius. Isso é fato. Então, um pedaço da família da Luana, um pedaço da família do Vinícius. Você trouxe uma bagagem. Na sua mochila você trouxe a bagagem da sua família. E o Vinícius trouxe a dele. Então eu vou para o curso de noivos para tirar essa bagagem. Mas tem coisa boa que eu carrego dentro da bagagem que meu pai e minha mãe falaram assim: Luciano, ó, isso aqui você faz com sua esposa ou com o seu marido. E eu penso assim: que coisa boa não vou tirar da mochila. Então eu vou me unir à minha esposa. Porque foi o que Jesus falou: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Quem é uma só carne? É a pessoa do casamento, que passou a existir. É um novo modelo de família. Melhor do que o modelo de família que eu carreguei até hoje? Pode ser que sim, pode ser que não, mas diferente. Original, verdadeiro, real. Então, tem coisas que eu vou carregar na minha mochila e vou levar para minha família, coisas boas, que não vão encaixar nesse novo modelo de família. Mas são coisas boas, eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, mas não vão encaixar. E aí como é que a gente aprende isso? Ou você vai aprender com as dores, ou você vai aprender com os mentores. Para isso, o projeto Famílias Curadas nasceu. Porque tem famílias hoje que estão sofrendo, estão pensando em divórcio. Desculpa, só te interromper aqui. Eu estava pensando sobre a palavra projeto que vocês estavam conversando antes. Eu posso mudar essa palavra? Claro. Programa. Programa É um Famílias programa, Curadas. Porque ele é um Legal. programa de condicionamento do que vai acontecer. Muito entendeu? histórico, né? Com histórico, Inclusive, ele exatamente. falou Porque um sobre- projeto ele tem um começo, ele tem um fim. Um programa não. Um Exatamente. programa você pode ir desenvolvendo ele. Desculpa te interromper, mas é que eu fiquei até Não, arrepiado claro. aqui agora. Porque eu falei, cara, qual é a palavra que a gente pode encontrar para definir Programa, o que vocês programa. querem fazer? Legal. É um programa. Por favor, desculpe-me. Claro. Então, ele nasceu para condicionar uma pessoa. O programa Famílias Curadas nasceu para condicionar uma pessoa, para trazer um condicionamento. E quem é essa pessoa? É o casamento. Mas onde entra a família nisso? Muitas pessoas valorizam o relacionamento com os filhos e vai deixando a pessoa do casamento de lado. Lembra que a gente falou aqui sobre o suicídio do casamento, que é o divórcio? Elas vão deixando o casamento de lado, elas dão atenção para os filhos. Só que a gente esquece que os filhos, na relação conjugal, na estrutura familiar, eles vêm depois e vão embora primeiro. Meu filho tem 30 anos, já casou, já foi embora. Minha filha tem 17, Ai, ai, ai. Está no processo. Eu já- Ai, ai, ai. Tá no processo. daqui a pouco ela casa. Vai casar com, Vai ficar eu e minha esposa. vai casar com 60 anos. Filho, a gente não quer que case. Filha, Então, filha a com gente vai 60. deixando- a gente vai deixando a pessoa do casamento de lado. E essa bagagem que não foi resetada da família de origem, que não foi tratada, que não foi redimida, que não foi lapidada, a gente continua carregando. E Jesus disse, olha, o homem tem que deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se o homem não deixar pai e mãe, ele não vira marido. E é interessante, Por isso que Luciano. muitos casamentos não acontecem, porque essa bagagem que eu carrego da família de origem, eu não quero largar. E aí ele trata a esposa Isso como tá mãe. falando. Exatamente. Então, o projeto Famílias Ele vira Curadas filho da uma só esposa, é carne. verdade. Essa O palavra é programa, forte, né? uma só carne. nasceu Programa. para isso, para ajudar a gente a aliviar essa bagagem. Não é que você vai abandonar pai e mãe, não é isso. A Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, mas é você construir um novo modelo de família a partir da sua identidade. Não sei se está fazendo sentido. Sim, talvez. Com certeza. Talvez tenham pessoas, eu acho que essa pergunta cabe muito bem. Tem pessoas que estão assistindo a gente agora, e a gente está falando aqui, antes do casamento, as mochilas e tudo mais, aquela coisa que é o ideal, beleza, mas talvez para a maioria, talvez não, com certeza pela nossa experiência, para a maioria das pessoas não é o real. O real é, minha mochila eu nunca abri, ou na verdade, ela foi descoberta, e o que nós vimos na mochila um do outro, nós não gostamos. Não dá para voltar lá atrás. E agora? Né? Acho que é aí que entra o programa. Tem que abrir a Famílias caixa curadas. de coração, viu? Eu tenho Exato. uma outra pergunta agora dentro do que o pastor falou. A gente falou que uma hora ia ser pouco, a gente sabia disso. Quando... Como você conseguir se desvincular de uma forma
com muito amor. Então, por exemplo, a gente vê a minha própria mãe, né, me amando muito. Quando eu falei que eu iria vir para o Rio de Janeiro para ter minha vida profissional, ela pediu para eu não vir, mas por amor. Então, eu precisei dar um passo de força, né, e falar, não, aqui eu preciso seguir minha vida, e aí formei minha vida aqui e tudo, mas tem muitas pessoas que não conseguem colocar esse limite e deixam os pais afetarem a vida conjugal. Então, como fazer isso com muito amor, entendendo que para os pais é difícil essa saída, mas não deixar afetar a sua vida? Então, é você acolhendo a instrução do pai, porque conselho não é ordem, não é decreto. Você não precisa falar assim para o pai e para a mãe. Agora eu sou casado, quem manda minha vida sou eu. Seus pais vão te dar conselhos sempre. Os pais sempre... Quando os pais não chegam a um nível de maturidade e conhecimento, os pais sempre vão querer interferir na vida do casamento do filho. Quando os pais não entendem que o filho tem que conquistar a autonomia dele, eles sempre vão querer interferir no casamento dos filhos. E quando isso acontece, os filhos têm que ter um entendimento de acolher o que os pais estão falando. Mas não significa que o fato de você acolher significa que você vai ter que seguir. Se submeter não é outra questão, né? Uma você coisa é acolher. Acolher, não, pai, poxa, legal, faz sentido, eu vou pensar sobre isso, é interessante o que o senhor está falando, mas eu vou decidir que com a minha esposa, com o meu marido, a gente vai decidir junto, mas obrigado pela opinião, de forma tranquila. E pode ser que, ainda assim, você acolhendo, você vai tomar uma decisão e o pai vai perceber que você tomou uma decisão diferente daquele que te orientou, ele vai ficar triste, mas a tristeza vai passar e você vai conquistando assim uma autonomia para você construir essa família que está surgindo a partir dessa unidade que nasceu entre você e seu marido. Porque, na verdade, o que está em jogo aqui não é o que você pensa, não é o que o seu marido pensa, não é o que seus pais pensam. O que está em jogo aqui é o que é importante para essa pessoa que passou a existir, que é a pessoa do casamento. É uma instituição nova, né? Na verdade, também, Fábio e Luciano, assim... Luana. Fábio e Luana também, Isso, né? A saída, né, de casa para o casamento, na verdade, é o único divórcio que legalmente Deus aceita. Divorciar-se da sua mãe, do seu pai, para unir-se ao seu marido. Entendeu? Por isso que não é um deixar comum. É um deixar de valeu, pagar as contas, me abençoou, mas agora é uma ruptura daquela coisa de ficar assim, toda hora buscando, toda hora... Senão você não vai crescer nunca, né? A águia tem que voar, a águia tem que voar. Por isso que muitos casamentos hoje têm 40 anos de existência, o cara está casado há 40 anos, e o casamento não aconteceu ainda. E virar uma só carne, né? Ainda continua querendo usar, não deixou pai e mãe. Mas já moro com a minha esposa há 40 anos, mas você ainda continua querendo trazer os hábitos que você tinha de infância, Aí eu faço uma pergunta aqui, para você que está nos ouvindo. O jovem que você era, teria orgulho do homem que você se tornou hoje? Esse deixar, ele tem 3 aspectos. Em Gênesis 2:24 fala, deixará o homem pai e mãe. Então esse deixar tem 3 aspectos. Tem o aspecto geográfico, tem o aspecto emocional e o aspecto econômico também. Geográfico, né, existe até aquela fala que muitos já ouviram, né? Você não deve morar tão próximo dos pais ao ponto deles irem de pijama e nem tão longe ao ponto deles irem de mala, né? Verdade. Mas, e outra fala, quem casa, quer casa, né? Porque é uma nova família que está se constituindo, então se faz necessário, de fato, não permitir com que certas interferências estejam ali logo no início, que pode atrapalhar muito. O deixar emocional não é que você está abandonando, né? Tem muitas pessoas que elas entendem que deixar é abandonar. Não, abandonar é uma porque coisa... um filho nunca abandona o pai. Nunca, jamais. Deixar é outra coisa, mas eu tenho a história de uma filha que o marido estava sendo grosso com a esposa, e aí essa esposa liga para o pai. Ô pai, o fulano tá me tratando desse jeito daquele. Briga aqui com ele. O pai pediu para passar pro marido. Deixa eu falar com o seu marido aí. E aí ela pega o telefone e ela tampa assim e fala assim, agora você tá ferrado, meu pai vai acabar com você, quer falar com você. O pai vira pro marido no telefone e fala assim,
esse problema é de vocês dois. Resolvam. E desliga o telefone. Então, um outro caso da esposa que brigou com o marido e foi com a mala para a casa da mãe. Isso é um caso verídico, eu conheci essa pessoa. Foi para a casa da mãe, tocou a campainha no apartamento, a mãe abre a porta e vê uma mala junto com a filha. E a mãe pergunta assim, que mala é essa, minha filha? Ô mãe, ele brigou comigo. A mãe fecha as portas para a filha. Ela fala assim, é o seu casamento. Você não resolve os problemas saindo de casa. Ela está casada até hoje e são felizes no casamento. Então, o deixar emocional envolve assumir as rédeas da própria vida. E o deixar econômico a gente nem precisa explicar, né? Eu tratei de uma família, por exemplo, uma das famílias onde o pai do rapaz é que bancava tudo. O aluguel, bancava as compras, mas chegou na hora de escolher a escola, a mãe queria escolher a escola. O avô não deixou a mãe escolher a escola para os filhos, porque quem bancava era ele. Então você imagina como era uma bagunça tudo isso, era um estresse, uma pressão que eles viviam e só conseguiram viver uma vida saudável em família quando se desvencilharam economicamente dos pais. Eu não tenho nada contra os pais poderem fazer um agrado para os netos, pagar um plano de saúde, fazer alguma coisa. Enfim, se pode, vai lá e faz. Mas ele não é casado enquanto não deixa nos 3 aspectos. E tem que ser uma só carne, né? Que o pastor Luciano falou tão bem, agora o pastor Leandro. Tem que ser uma só carne, né? Sai do pai e da mãe e vai fazer aquela junção para os dois agora serem uma só carne, uma só alma. E eu acho interessante quando algumas pessoas saem de casa para assumir esse casamento, mas não é uma só carne, é uma carne só. Eles não unem finanças, eles não unem pensamentos, não unem projetos, não unem sonhos. Ao invés de ser uma só carne, é uma carne só. Tanto é que tem uma vez um casal foi me procurar e disse assim, pastor, eu casei, ele disse, eu casei, mas não, eu quero ser uma só carne, mas eu comprei um apartamento para minha esposa e eu vou ficar no meu que eu já morava e ela vai morar no dela. E aí eu falei, como você vai ser uma só carne? E quando ela passar mal, e quando ela tiver emoções ali, a flor da pele, quando ela precisar de você, do seu carinho, do seu afeto, não, a gente vai se ver uma vez por semana, uma noite já está bom por semana, vamos dormir juntos, a gente sai, fica como namorado, almoça. Eu falei, rapaz, isso não é legal. O legal é você unir as escovas de dente, é você compartilhar o mesmo quarto, o banheiro, o guarda-roupa, as coisas da intimidade. Não, mas eu quero ser uma só carne assim. Aí eu falei, esse modelo não funciona. Aí ele disse, me dê um único motivo pelo qual esse modelo não vai funcionar. Eu falei, o seu casamento vai ser casamento orelha de boi. Eita. Aí ele disse, como assim orelha de boi? Eu falei, perto do chifre e longe do rabo. Uau! Casamento orelha de boi, perto do chifre e longe do rabo. Vocês vão se permitir já que o terceiro entre, porque vocês estão desconectados. Vocês estão igual um saco de batata. Está todo mundo ali junto, mas ninguém virou um pirê em outras regiões do país. Então tem que ser uma só carne de estar grudado mesmo. O pastor me perguntou, rapidinho, só para você se eu sou casado. E aí, trazendo essa questão, eu disse que não. Eu acabei indo morar fora, fui com a minha ex-esposa para fora, só que eu deixei aqui no Brasil 2 filhos, a minha empresa e os meus pais. Então, comecei a ir e voltar com constância. Aí eu passava 1 mês aqui, 2 meses lá, 2 meses aqui, 2 meses lá. É óbvio que eu fiquei mais perto do chifre do que do rabo. Casamento orelha de boi. É uma realidade, Fábio. Entendeu? Tipo, porque não tem como não ser uma realidade. E aí, quando eu falei, vou voltar para o Brasil, ela falou, eu não vou voltar. E aí, a gente acabou terminando nosso relacionamento, entendeu? Mas foi isso, né? Quando você abre a brecha para que não esteja mais junto, e a gente ficou junto 9 anos, né? Não foi uma relação de 2, 3 anos, a gente ficou junto 9 anos. Você começa a abrir brechas, né? Para você não estar perto. Você acaba se dando cada vez mais desculpas para que você esteja separado. Né? Vai se desconectando. Foi como você começou a tua história, né? É importante falar também, porque
porque o Fábio tinha raízes aqui que eram 2 filhos. Então, como que você também vai deixar 2 filhos aqui, emocionalmente, você não vai ficar bem, então isso impacta também, né? É aquela coisa, você não tá mais fazendo parte do convívio dos seus filhos. Uma hora, essa culpa vai chegar, né? Essa conta chega. E aí, para mim, está sendo... Eu estou tomando... Inclusive, o programa Famílias Curadas, ó, veja bem, tá de graça por enquanto, tá? Tá de graça, porque isso aqui depois vai ser pago e vocês vão crescer muito, porque eu só nesse bate-papo aqui eu já evoluí um montão. Para mim está sendo muito interessante escutar a voz de quem... Óbvio, eu tenho meus pais casados em casa, mas a voz de quem quer cuidar da família, né? E as pessoas não estão muito preocupadas em cuidar da família dos outros, né? E vocês têm essa vertente muito bonita, muito transparente de enxergar que é importante a gente cuidar da família de quem está próximo da gente. E as pessoas são muito egoístas e querem cuidar só de si próprio, né? E é muito bonito ver um grupo de pessoas interessadas em cuidar da família dos outros. Cara, eu tô aqui... Você falou sobre isso. Eu sei que ia passar pelo trauma do adultério. Eu vivi isso no meu casamento. Eu conto, inclusive a gente conta isso no nosso livro, Infidelidade Conjugal. O título do livro é Infidelidade Conjugal, o Cemitério dos Sonhos. Eu sei o que o trauma do adultério provocou na minha vida. 4 tentativas de suicídio, 5 abortos. Eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é entrar no processo de restauração. E eu sei que é totalmente possível ter um casamento restaurado. E perceber que hoje nós existimos para ajudar pessoas a não passarem por isso. Porque não é fácil passar por isso. E não é fácil sobreviver a isso. O pastor Paulo Lima usou uma palavra que é muito interessante, o afeto. O que é o afeto? Afeto é necessário do ser humano. O afeto, você precisa dele do berço até o túmulo. Quando a criança nasce e ela está chorando, aí você fala o quê para a mãe? Vê uma criança chorando, você fala o quê para ela? O que ela quer? Mamar. Colo, mamar. Aí falou, quer mamar, quer colo. O que a mãe faz? Pega. Bota ela, a criança, o quê? Para mamar. Quando a gente casa, o objeto do afeto não são mais os pais. O objeto do afeto é o cônjuge. Então, até nas palestras de casais, eu brinco, né, com os casais. Quando a criança está chorando, você fala o quê? Ela quer o quê? Mamar o colo. E quando o marido está chorando, amado? Aí, quando o marido está chorando, o que o marido tem que dar para ele? Colo. Tem que dar o quê? Mamar. Acalma essa criança aí, está chorando. É isso aí. Desse jeito. Essa é a realidade. Então, o afeto, ele alimenta a relação. O carinho tem que ser compartilhado. Você não vê mais os cônjuges andando de mão dadas. Se perdeu isso, né? Se beijando publicamente, se declarando publicamente. Você não vê mais isso. Você vê as linguagens do amor, né? Quais são as 5 linguagens do amor? Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, toque físico e atos de serviço. São as 5 linguagens do amor. Eu sei qual é a linguagem de amor da minha esposa, que é o ato de serviço. Eu sei que se eu fizer qualquer coisa para ajudar, ela gosta de presente, ela gosta de tempo de Mas qualidade. lavou uma louça, você ganha 1000 pontos. Existe uma palavra de afirmação, uma linguagem de amor dela que é predominante. Agora, existe uma linguagem de amor que não está contada entre essas 5. Que é o sacrifício, o amor que sacrifica. A gente não pode abandonar isso. Isso está se deixando de lado. E Jesus mesmo falou, a Bíblia fala isso, que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Esse amor sacrifício, ele sustenta todos os outros aspectos, né? Estou lançando um novo livro agora em novembro, chamado As 3 Chamas do Amor. Eu falo sobre o amor eros, que é o amor erótico, não é pornográfico, é erótico, né? Que todo casal precisa. Existe o amor filéu, que é aquele da amizade, da proximidade emocional, a ligação emocional. E o ágape, que é o amor sacrificial. É o amor com o qual Deus nos amou ao ponto
de entregar o seu próprio filho por nós. É esse tipo de amor que não exige condições para que seja satisfeito. Então, eu não amo a Aline só porque a comida dela é boa. E no dia que passar do horário e a comida ter que ser feita rápida e não for do jeito que sempre é gostosa, então eu me desobrigo de amá-la. Se o dia que eu esquecer de colocar o lixo para fora, quase todos os dias, ela está desobrigada de me amar? Não. Nós não nos amamos pelo que um pode proporcionar para o outro. Mas marido ama a esposa porque ele escolheu-a para ser a sua esposa. Esposa ama o marido porque escolheu para ser o seu marido. É incondicional. Essas 3 chamas, eu gosto de dizer, elas precisam queimar juntas. O que a gente percebe, né? O pastor Luciano está falando isso e é muito verdade. Tem coisas que estão deixando de lado. Você não vê mais marido e mulher dando abraço, pegando... É o filéu. Nós vamos envelhecer em uma bela amizade. Né? Tem gente que fala assim, não, na cama está acontecendo, então nosso casamento está bom. Não, só está bom se as 3 chamas estiverem queimando juntas. Precisa de uma boa amizade, precisa de uma vida sexual ativa, né? Precisa também de um amor sacrificial pulsando constantemente, de forma perene na vida de ambos. E a Bíblia diz que o amor jamais acaba. O corpo acaba, o cabelo acaba, o dinheiro pode até acabar, mas o amor jamais acaba. Aí as pessoas estão envelhecendo e estão não se permitindo amar como da primeira vez. Outro dia, numa reunião, alguém perguntou, mas você ama a Cláudia há quanto tempo? Eu falei, rapaz, eu estou com 42 anos de amor e 36 de casamento. Mas engraçado, vocês estão envelhecendo juntos. Eu falei, pois é, eu estou com a barriga de tanquinho agora, tanquinho da Segunda Guerra Mundial, e ela continua me amando. E eu quero dizer para você, meu amigo, que a gente vai ser assim até o final. Ela já sabe que a orelha é a última coisa que para de crescer no ser humano, ok? E o bumbum é a primeira coisa que morre, porém os olhos nunca perdem o mesmo sentido desde o dia que ela olhou para mim. Uau. O olhar nunca morre, Isso, nunca hein? envelhece. Isso, gente, entendeu? Jesus. É por isso que os casamentos não estão durando, porque as pessoas não estão mais casando por amor, as pessoas estão casando por Conveniência. conveniência, por causa do dinheiro. Não ama a alma daquela pessoa, mas sim porque a pessoa é bonita, sim porque a pessoa tem dinheiro. Então, o que a pessoa tem para me oferecer? Eu percebo muito isso, né? Então, não é por isso que os casamentos não Olha, eu escrevi um livro que, inclusive, dei de presente para você. Não é intencional, né? Não tenho, mas é por amor a vocês. Transparência, a alma do amor conjugal. Abrindo a caixa preta do coração. É um título que tem aí dentro. Transparência, a alma do amor conjugal. Eu penso que o que sustenta o amor é a transparência, é você estar se desnudando todos os dias, é você mostrar sua fraqueza para o seu cônjuge. Outro dia alguém perguntou assim para mim, pastor, o que é amor? Se o senhor pudesse definir o que é amor. Eu falei, amor é você ter aquela pessoa nas tuas mãos, você tem o poder de estragar ela, mas por amor você preserva. Isso é amor. É porque Entendeu? as nossas vulnerabilidades a gente precisa mostrar dentro de casa. Se a gente não puder ser nós mesmos dentro da nossa casa, porque para a sociedade a gente acaba precisando colocar, né? Então, aqui na empresa, por exemplo, uma capa de mulher forte, né? O Fábio também, então, por ser sócio, uma capa de que, né, é muito forte, mas então, se na nossa casa a gente não puder chegar lá e realmente, né, Se tirar despir, tudo, né? se despir e Não é? falar sobre as nossas emoções, com quem que a gente vai ser? Pastor Leandro, Respondendo a tua pergunta, o amor é o seguinte, o amor é isso que eu te falei, certo? Ele não acaba, é para sempre. Agora as pessoas estão casando por conveniência, porque elas estão se casando pelo aquilo que elas se apaixonam. E a paixão é a demência temporária. Se a paixão não se transformar em amor, você não permanece. Aí eu vou casar, por exemplo, com a minha esposa, a pastora Cláudia Lima, ela é excelente administradora, ela é excelente em bolsas de finanças, ela tem todas umas coisas que é excelente, a comida, o jeito dela lidar com as coisas, a maneira dela falar com as pessoas, isso tudo é apaixonante. Mas olha só, também tem um paradoxo.
Aquilo que te uniu ao teu esposo, se você não preservar, é aquilo que vai fazer você se desmanchar com ele. Então, o que você admira, se não transforma a paixão em amor, aquelas qualidades, você vai acabar enxergando demais no outro, menos em você, a inferioridade entra e, com isso, o desamor e o casamento sendo rompido. Então, a paixão, ela é a demência temporária, ela tem que ser transformada em amor, senão acaba. E se você se apaixonou por alguém pelas qualidades dela, isso é legítimo. Porém, todavia, contudo, você tem que transformar isso em amor. Senão, daqui a pouco você diz, ele é mais, eu sou menos, ela sabe mais, eu sei menos. Aí vira rivalidade. Virou rivalidade, aquela coisa que poderia ser algo apaixonante de uma pseudo-conveniência, que são os atributos que levam a pessoa a gostar da outra e ir modificando em amor, tá certo? Pode ser que aquilo seja o final de uma relação, se não souber tratar isso. Para isso, nós nos unimos. Os juntos, que eu falei aqui no início, os juntos para poder transformar essas pessoas. Eu sou a única mulher dessa mesa. Tem que ter uma voz feminina. Eu vou puxar a sardinha legitimamente das mulheres. representando todas as mulheres do Brasil. Pois é. Vocês acham que a mulher ela consegue ter essa parte emocional de segurar mais a barra? Porque a gente vê nos presídios que muito mais as mulheres vão visitar os homens quando eles cometem esse erro do que no presídio masculino, feminino, o contrário. A gente não vê filas de homens que realmente ficam com as suas esposas num momento difícil. Então, vocês acham que a mulher ela realmente consegue ser a pessoa ali que faz essa união da família? Luana, a essência da alma feminina é emoção. A essência da alma masculina é razão. O homem vê talvez uma moça lá encarcerada, né, detida, por mais que ele tenha uma emoção, a razão dele, a razão que está intrínseca na alma masculina, faz com que ele possa até abandonar o cuidado dessa relação. E isso é inerente ao homem. Porém, todavia, contudo, a essência da alma feminina é a emoção. Por exemplo, minha esposa, ela chora até na inauguração de supermercado. Cada emoção. Entendeu? Eu olho assim, o empreendimento, vai gerar emprego, recurso, dinheiro, economia, imposto. Beleza, racionalizo. Ela não. Meu Deus, um pai de família vai ser empregado. Uma criança vai ter comida. Ela chora até na inauguração do supermercado. A mulher é muita emoção, o homem razão. Não é à toa que Deus tirou Eva de dentro de Adão. Tirou as emoções contidas dele e colocou para o lado de fora. Agora Adão está de frente para as emoções dele. Antes dentro, agora fora. Que é o contexto bíblico de que Eva foi feita de um osso tão duro, Deus fez uma mulher tão frágil, tão cheia de emoção. E de um pó tão mole, Deus fez um homem tão duro. Olha como é que Deus faz. De um pó mole, um homem duro, razão. De um osso duro, uma mulher mole, emoções. Então, a resposta, ela responde pela própria alma feminina. As mulheres são muito emoção. E nossa geração está com um pseudo-problema daquelas mulheres que são extremamente CEO de algumas empresas, chegaram a alguma presidência, porém chegaram com 40, 50 anos e não constituíram filho e esposo. Por mais que a alma dela está farta lá, né? O LCI no banco está cheio de aplicação e muitas outras coisas, a alma dela grita por uma casa, porque ela é emoção. E grita acho por um que o equilíbrio, né, é um caminho. O equilíbrio porque a mulher precisa, agora eu vou também puxar a sardinha das mulheres. Nós mulheres precisamos nos realizar, né? Antigamente as mulheres cuidavam só da casa. Sim. E na parte profissional não se realizavam, não estudavam. E agora também a gente não pode nem ir para os extremos. Os extremos você pergunta. Só que tem um problema muito grande nisso aí que você falou. Não discordo de nada que você falou. Mas há mais de 50 anos, as mulheres elas vêm sendo preparadas para serem independentes. E a frase é uma só: você não vai depender de homem nenhum. E isso vem sendo passado de geração em geração há mais de 50 anos, preparando essa mulher para ser só e exclusivamente dependente dela. Se eu quiser viver com alguém, eu vivo. Se eu não quiser, eu não dependo de ninguém. Na verdade, estão preparando as mulheres para serem solitárias. Eu vou chegar aí.
eu não dependo de ninguém. E, por causa disso, os papéis vêm sendo invertidos dentro dos relacionamentos. A gente vem... e isso não é uma coisa que está acontecendo natural. Isso está sendo induzido. Porque Deus criou a família assim. O homem protege, o homem provê. E hoje está tudo ao contrário. Né? Onde, no lugar do homem ser o caçador, ele vê uma barata, sai correndo e chama a esposa. Eu ia chegar nesse ponto de que também isso... muitas mulheres ocupam esse espaço porque os homens ainda são muito infantis, né? Não tem a maturidade de ser um homem. Além disso, são meninos que estão se casando. E meninos que se casam não se tornam homens, eles destroem mulheres. Casamento não é para criança. Criança divide, adultos somam. Pois é, aí o que é desse jeito. Não é para falar de não. Casamento não é para criança. Criança divide, adultos somam. Verdade, amém. Então, e isso tem feito com que esses relacionamentos que surgem nesse contexto todo, o homem ele passa a não saber qual o seu papel. E esses homens que estão sendo introduzidos no mercado hoje, eles estão perdidos, porque está sendo gerado mulheres fortes, decididas e independentes. E o homem que não sabe mais qual a função dele, inclusive a televisão tem um papel importantíssimo nisso, onde os desenhos que são introduzidos para as crianças, isso não é de agora, mas isso vem evoluindo muito. A minha filha tem 4 anos, então eu acabo vendo muito essas coisas e tentando gerenciar da melhor forma possível. Mas a gente tem visto os desenhos mostrando aonde a mãe sai para trabalhar e o pai fica com as crianças em casa. Aonde a personagem X faz uma festinha e vai lá a criancinha com o papai e a mamãe, mas vai lá a criancinha com 2 mamães ou com 2 papais. E isso tem desconstruído tudo aquilo, tem um único objetivo, que é desconstruir tudo aquilo que Deus fez, que Deus gerou a família. E o inimigo, com todas essas armadilhas, com todos esses pensamentos sendo introduzidos na mente e na vida das pessoas, tem como um único objetivo desconstruir toda essa vamos dizer assim, essa organização familiar que Deus criou, onde tem como um objetivo os dois serem uma só carne e se reportarem ao Criador. Nessa outra situação, nenhum vai ser carne de ninguém, cada um vai ser individual, eu mando em você, e muitas vezes hoje a mulher, não estou dizendo que está errado ou que está certo, mas escute, a mulher manda no marido e ela quer, por força, impor a vontade dela. Por quê? Porque a mulher veio recriminada durante séculos, onde lá atrás ela não tinha nem a oportunidade de falar. Né? Depois ela conquistou a voz, depois ela conquistou o voto, e agora ela quer conquistar a posição de eu mando dentro da casa. E aí a gente volta naquela parte do equilíbrio, né? Eu acho que desse jeito ele não existe. Nem 8, nem do jeito que era e nem agora do que está se formando. Eu acho que tudo precisa ter um equilíbrio. E essas pessoas que vieram de famílias desestruturadas, como elas podem, né, daqui para frente, formar as famílias delas e ter novos valores que elas não aprenderam, mas que a partir de agora elas têm a possibilidade. Então, a fé é um caminho, né? Deus realmente, né, traz todos os mandamentos do que a gente precisa aí. Então, o que vocês falam para pessoas que não tiveram famílias estruturadas, viram muitas coisas erradas, como daqui para frente ter, né, formar uma família com crenças e valores? Eu acho que isso você trouxe um aspecto importante, às vezes a fé, mas até na nossa realidade, né, todos aqui somos
de uma igreja evangélica, onde a fé é proclamada, a palavra de Deus, a Bíblia é lida, ensinada e por aí vai, ainda assim nós enfrentamos muitos desafios, porque as pessoas vêm das diversas realidades para dentro da própria igreja. Então, na minha perspectiva, é preparação. Pergunte para uma noiva que vai se casar, pergunta para ela assim: como é que vai ser o seu casamento? Ela vai te responder sobre a cerimônia e não sobre a vida conjugal. Então, é um retrato da nossa geração. Quando eu estava pesquisando sobre divórcio, né, aprendendo mais e tal, eu entrei numa pesquisa do IBGE, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E um dos consultores do IBGE, ele arriscou dizer o motivo pelo qual, ou alguns motivos pelos quais o índice de divórcio só aumentava. Dentre eles, ele citou, de fato, a independência da mulher. Antigamente, ela não queria estar naquele casamento, mas ela não saía porque ela não tinha como se sustentar. É o que o doutor Ajudo falou, né? Elas procuram a independência para dizer: homem não vai mandar em mim, se acontecer alguma coisa. Mas um outro fator que nós constatamos também, ele disse exatamente assim: as pessoas não estão se preparando para a vida de casado. Então elas encontram inúmeras surpresas imediatamente quando entram no casamento. Isso assusta e faz com que elas desistam do casamento, porque elas imaginam que vai ser de uma forma, elas têm uma expectativa, e quando elas enfrentam a realidade, não é daquele jeito. É como você comprar uma air fryer, vem com aquele livro maravilhoso de receita, né? E aí você olha do lado esquerdo, tem os ingredientes, tem modo de preparo, e você tem do outro lado a foto. E às vezes as pessoas eu ilustro dessa forma, elas olham para a foto e imaginam quais são os ingredientes e pulam no casamento. É isso aí. Sem se certificarem se realmente tem os ingredientes, sabem o modo de preparar. Também não é só jogar todos os ingredientes. Tem ingredientes que eles devem entrar. Para comprar os ingredientes. Se vai ter o Modo de recurso. preparo. Exatamente. Né? Uma vez eu estava fazendo risoto para a Aline, ela gosta do risoto que eu faço, e faltou um ingrediente. E risoto não dá. Se você não tiver na hora, não dá para esperar. Né? Não fica ali, não dá para fazer. Então, eu comparo isso ao fato de muitas pessoas estarem entrando na vida conjugal dessa forma, né? Elas sequer fazem ideia de quais são os ingredientes do Éden, os ingredientes que Deus de fato preparou, e elas pulam nessa ideia do casamento com base no que viram na página direita. E aí, quando elas se deparam com a realidade, os desafios lá no seu primeiro ano, né? São duas pessoas, culturas diferentes entrando, elas falam assim: ih, casei errado. E agora? Não, você não casou errado, meu lindo. Você não casou errado. É que você não se certificou de ter os ingredientes. E aí eu trago o que alguns antigos diziam, e dizem também. Eles diziam assim: enquanto você está solteiro, minha filha, abra bem os olhos. Depois que você se casou, feche bem os olhos. Tem um livro meu aqui, Luana, que você está aí também, não é intencional, ó. ABC do casamento. Como evitar o analfabetismo conjugal. Tudo na vida você se prepara, por exemplo, habilitação. Você vai lá, faz uma autoescola, se prepara, ganha carta de motorista, a carteira, e na sua terra chama-se carta. Lá em São Paulo, aqui é carteira. Chega a carta de motorista e você vai dirigir o carro. Na faculdade você aprende a ser médico e todo mundo vai fazer isso a vida inteira. O casamento não. Você entra para aprender a ser casado. Então, aqui que o pastor Leandro estava falando, eu fecho com ele, é isso mesmo. Tem que olhar bem, olhar a família de origem, ter esse preparo aí do curso que ele tem na igreja dele para noivos, ler livros a respeito disso, perguntar aos casais casados, não é como eles acertaram, mas aonde vocês erraram. Porque muita gente quer perguntar para o empresário como é que foi que você chegou e ficou rico. Me diz a fórmula secreta para eu botar a empresa para dar certo. Não. Pergunte para ele, quantas lágrimas, quantos choros, doeu aonde? Você superou o quê? Entendeu? Porque os erros, né?
E os traumas, eles ensinam tão quanto os acertos. Todavia, contudo, pode até ensinar até mais, aprendendo com os erros dos outros. Então, é importante você aprender com casais que vai te mentorear para dizer aonde eles erraram e de que forma superaram. A longevidade que eu tenho no meu casamento, eu e a minha esposa, a pastora Cláudia Lima, a gente nunca teve vontade de separar, mas de matar um outro várias vezes. Mas tu vai ficar sem ela, ia dar um maior problemão, né, Mas cara? Melhor ficar com ela. Não, a gente tentou, na verdade, a gente tentou se separar várias vezes, só não deu certo. O próprio pastor Cláudio Duarte, ele também fala sobre o casamento dele, que não foi fácil, né? Que a esposa não era tão participativa, ela nem sabia que ele já estava quase sendo um super palestrante, né, pelas entrevistas que eu vi. E aí os filhos falaram, né, mãe, olha lá, ele já... Com a placa do YouTube, mostrando a ele. E a esposa não sabia dessas conquistas, então quantas pessoas estavam aplaudindo ele e a própria esposa não sabia que dentro da casa ela tinha um esposo com tantas habilidades e talentos, super reconhecido. E aí quando você vê, né, hoje o casal, você acha que sempre foi mil maravilhas, então isso é importante de trazer. O seu casamento foi cheio de, né, momentos difíceis, o meu, de todos aqui, e as pessoas só veem aquela foto feliz e é como o senhor disse, grandes empresas que deram certo, quantas quedas tiveram, mas na verdade é o quanto a gente aguentou, né? E trazendo também um outro lado, de que em que momento que você percebe que realmente já não está mais saudável. Porque a gente tem uma amiga que ela trouxe isso, né? Poxa, eu aguentei por muitos anos o meu casamento, mas o adultério era muito forte, todo mundo já sabia. E aí eu tentei de tudo para restaurar, mas chegou um momento que eu conversei com Deus e Deus me deu a resposta de que realmente não dava mais. Então, em que momento realmente, olha, eu fiz de tudo e agora é o momento de eu seguir? Luana, essa pergunta ela é planetária, né? A maioria das pessoas me ligam e passa e-mail e WhatsApp me perguntando, pastor, qual é o limite da dor? E durante muitos anos, eu estou com 57 anos de idade, 30 de ministério, né? Algumas vezes eu respondi com base em muitas histórias, poeticamente, filosoficamente, mas hoje eu respondo de uma maneira assim, bem pragmática. Quando o Éden se torna faixa de Gaza, eu acho que o negócio ficou muito feio. Quando o jardim se torna numa praça de guerra, constantemente, se ninguém levantar a bandeira da paz, se ninguém disser tréguas, ninguém consegue brigar com uma pessoa que quer paz. Se você quiser guerrear com o pastor Paulo Lima, você vai perder um tempo, porque eu sou um homem pacificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo, eu estou morto para este mundo. Esse mundo não me dá mais guerra, porque eu quero paz com todos, como Jesus me ensinou. Então, se a pessoa não buscar isso na vida, no casamento, na sociedade, você vai guerrear com todo mundo, até no trânsito, até no estacionamento, porque as pessoas estão estressadas, desalmadas, emocionalmente muito desequilibradas, e nem todo mundo tem um tempo, talvez como nós, de encorajamento, de sentar para ler, para aprender, para ser pacificado, mentoreado, ouvir os mais velhos, a ponto de nos resolvermos e resolvermos os outros. Então, assim, eu penso que quando o Éden, o jardim, está virando uma faixa de Gaza, só tem uma maneira de permanecer a coisa branda, é levantar a bandeira da trégua, da paz, para que a coisa flua. Se ninguém levantar, aí é muito complicado, porque quando um não quer guerra, o outro possivelmente não vai guerrear. Então, alguém tem que levantar a bandeira. Eliane sabe bem disso. Estava lá em Israel, estava vendo ele aqui o tempo todo no Instagram, orando por ele, dizendo, Jesus, Jesus. 4 dias no bunker. Ele deve ter muita história. Eu quero sentar com ele para tomar um café. Ainda não tive esse tempo. É sério, eu estava lá. Estava lá. No hotel, né? No hotel. Aí tocava sirene, a gente ia pro bunker. Eu morei lá um ano. E até hoje estamos em guerra. Ninguém levantou, até outro dia, né? Ninguém levantou a bandeira da paz. Então, Luana, resolveu. Pois é. A guerra utilizando... Exatamente. Então, Luana, eu acho que levantar a bandeira da paz traz a paz para o Éden. Se tornar faixa de Gaza e os dois não quererem levantar a bandeira nem de um lado nem do outro, aí é complicado até para Deus. Porque Deus ele não age, ele reage às nossas atitudes de fé e de encorajamento. Nesse caso aí, a sua amiga, ela mesma me deu a resposta. Ela fez uma pergunta.
Até quando eu vou suportar isso? Porque, na verdade, cada um tem um nível de resiliência. A gente conhece casais aí que passaram por várias situações de adultério. Você mencionou a questão do adultério. O casamento foi restaurado, a pessoa hoje ela está de pé. Tem casos de casamentos que o que é o adultério? O adultério é considerado cientificamente, a pessoa que foi traída, cientificamente ela é considerada uma pessoa traumatizada. É comparada a dor do adultério, é comparada à dor do luto. Alguém morreu, sentindo muita dor, sinta essa dor. Quem morreu? O casamento. É possível restaurar? Claro, totalmente possível. Mas é comparado também a um acidente. Como você está dirigindo um carro, bateu com um carro, e no acidente tem escoriações leves, CTI, vítima fatal. Então tem gente que passou pelo trauma do adultério, uma traição, acabou o casamento. Me traiu várias vezes, continuei firme, fui acreditando até o final, hoje está restaurado. Então cada pessoa tem um nível de resiliência. O que é resiliência? A capacidade de você suportar a pressão e voltar ao estado original sem se deformar. Então, é o que o pastor falou, né? É uma pergunta planetária, né? E assim, cada um que vai precisar encontrar resposta para buscar ferramentas para superar isso. Tem que perdoar? Claro, perdão é incondicional. Ou você vai perdoar e permanecer, ou você vai perdoar e separar. A gente não vai conseguir divórcio. Mas para isso nós estamos aqui. É para isso que nasceu o programa Famílias Curadas. Para ajudar você que está passando por questões no casamento que você não está encontrando resposta. E você não tem que se culpar por isso. Por que eu estou passando por isso? A gente não aprendeu, eu não fiz curso. Como eu vou lidar com o casamento? Eu não fiz curso de noivos. Não é verdade? A grande maioria das pessoas não fizeram curso de noivos. E a gente entra para o casamento, é como se pegar um carro para dirigir sem ter tirado a habilitação. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou conduzir isso? Então, o programa Famílias Curadas existe para isso. Para te ajudar a vencer os traumas da vida conjugal, a superar as questões que surgem no dia a dia e levar você, sim, a viver uma família saudável. Não uma família feliz. Ou melhor, não uma família perfeita. Porque não existem famílias perfeitas. Existem famílias felizes e saudáveis. Porque é possível, sim, ser feliz em meio às imperfeições. A gente aqui, o nosso podcast, né, ele é um podcast que fala sobre transformação através do empreendedorismo. Eu estou aqui hoje com 4 empreendedores do ramo de limpeza da alma para a prosperidade do casamento. Acho que eu entendi que mais ou menos isso que vocês querem propagar para todos nós. Trazendo essa questão do que vocês têm em mente do programa Famílias Curadas, a gente já está chegando aqui no nosso final, né? A gente escutou muitas dicas e muitos conselhos, mas o que o programa de verdade pode trazer de benefício? E aí não vou dizer para o ser, vou dizer para a comunidade, porque a gente sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu queria que vocês explanassem um pouquinho do programa, porque obviamente a gente está adorando o papo, a gente pode falar sobre casamento durante mais 2 horas aqui, tenho certeza que ele te absorver muito mais, mas eu sei que vocês têm um propósito, e o propósito maior tem que ser falado, que é transformar vidas. Fábio, né? Pegando o seu gancho aí da alma limpa, gostei dessa palavra, posso usar aqui no meu? À vontade, à vontade. Então, eu quero deixar uma mensagem, né, trazendo assim a minha contribuição para o programa, de algo assim muito simples, dizendo para todas as comunidades, que não existe autoclean da alma. A alma não é autoclean. A máquina de lavar é autoclean. A batedeira, o liquidificador, ok? Eles sujam e se limpam automaticamente. Uma alma não. Ela pode estar impregnada de contaminação, mas vai precisar do outro para ajudar a limpá-la. Então, a alma não tem autoclean. A alma vai precisar de alguém para limpar ela, dentro da sua perspectiva. Perfeito. Doutor Iragildo, acho que é a pessoa mais... Ele que foi a ponte que nos uniu, né? Pode explicar um pouco melhor aí sobre o nosso programa. Doutor, abre o verbo, pode falar o que você quiser, abre o coração, porque esse é o momento para a gente poder trazer quem você quer atingir, quem você quer trazer para perto. Na verdade,
nosso propósito é atingir todas as famílias. Todas as famílias. Porque a gente sabe que o que está bom ainda pode melhorar, né? E aquilo que está doente, né? Porque Jesus falou assim, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então, aquele casamento, aquele relacionamento, aquela família que está doente, ela pode ser tratada, ela pode ser curada, ela pode ser restaurada, né? E então, nós viemos com essa proposta, a gente se uniu, né, em torno de um objetivo: ofertar conhecimento, seja esse conhecimento espiritual, seja esse conhecimento de experiência, de vivência, seja o conhecimento na área da saúde, conhecimento emocional, mas ofertar conhecimento para você, para que você, de posse desse conhecimento, você possa introduzir na sua vida, introduzir no seu relacionamento e, diante dessa situação, você começar a observar uma mudança do que está acontecendo dentro da sua vida. Porque com as particularidades que vamos te ofertar nesse programa, você vai conseguir trazer Deus para dentro do seu relacionamento, você vai conseguir convidar Jesus para dentro do seu barco. E o seu barco não vai afundar. O seu casamento não vai terminar. A gente tem todo um know-how para te auxiliar na busca de perfeição, não porque nenhum de nós somos perfeitos. Na busca do casamento ideal, não porque nenhum de nós temos o casamento ideal. Mas na busca de um casamento saudável, de um relacionamento feliz, onde não só você vai se satisfazer no seu relacionamento, mas você vai ter condição de satisfazer a outra pessoa que convive com você, satisfazer o seu cônjuge emocionalmente, se completando um com o outro, sexualmente, porque a gente sabe que quando Deus preparou o sexo, não é simplesmente você ir lá e papapá e pum, chegou no orgasmo e acabou. Quando Deus preparou o sexo, Ele preparou uma química absurda por trás disso daí, onde tem dopamina, serotonina, ocitocina, onde tem um monte de coisa envolvida que você nem sabe que está ali, que você não faz a menor ideia de que está ali, mas que Deus preparou para você na hora que você está ali. E que todas essas substâncias, elas vão gerar uma reação química no seu corpo durante o ato sexual, que vai te trazer bem, que vai te fazer bem em várias áreas da sua vida e você nem sabe disso. Para isso nós estamos aqui. A gente vai clarear todas essas coisas na sua alma, na sua mente e no seu corpo, aonde a gente vai proporcionar não só o conhecimento para você, mas proporcionar a nossa experiência para que você não erre nas mesmas coisas que nós erramos. E a partir daí você possa aprender com os nossos erros, aprender com o nosso conhecimento e ir para um novo nível no seu relacionamento. Um nível que você, de repente, nunca imaginou em viver, porque a situação que você consegue enxergar hoje é somente o que está na sua frente. E a gente vem abrir uma outra porta, onde você vai conseguir enxergar muito além daquilo que você tem à sua disposição hoje. Então, esse programa, ele vai fazer com que você enxergue além daquilo que você tem hoje. Né? Igual aquela espada lá dos Thundercats, né? Visão além do alcance. É isso que a gente vai proporcionar para você. Legal. Uma visão além do alcance. Já tem data de lançamento, programa? Como é que tá essa parte aí? Vou dar uma cutucada em vocês. Vou dar uma cutucada. 21 de novembro, eu posso falar aqui também? Pode, amigo. Então, quero falar para você que está nos assistindo que o programa Famílias Curadas nasceu para ajudar você a chegar ao ponto que você deseja para a sua família. De repente, o estado atual que você está vivendo hoje não tem a ver com o que você sonhou, não tem a ver com o que você planejou, não tem a ver com o que você idealizou. E o programa Famílias Curadas nasceu para entregar para você ferramentas práticas
para você aplicar no dia a dia, na jornada conjugal, nos relacionamentos com os filhos, nos relacionamentos com o homem do espelho, para que você possa, de verdade, alcançar resultados transformadores para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Eu quero declarar que a sua família vai ser levantada como um espelho. Coisa linda. Porque a sociedade hoje carece de espelho. Sem espelho eu não me arrumo. Não sei se você se olhou no espelho para pentear o cabelo Todo hoje. dia. É. Se eu te contar o que eu faço no espelho todo dia, eu falo, cara, Então, você sem vai espelho. transformar vidas hoje. Eu Sem te espelho, juro, eu eu não me sabe arrumo. disso. Eu olho no espelho e falo, hoje você vai transformar vidas. E tô tendo a oportunidade aqui de novo, mais uma vez, porque o que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza absoluta que a gente vai tocar o coração de alguém. E sabe o que eu falo normalmente? Desculpa te interromper, porque eu sei que tem a continuidade. Se eu consigo transformar a vida de uma pessoa, já me realizei. E vocês estão com um propósito de transformar a vida de tantas pessoas, que eu fico até arrepiado. Isso aqui vocês vão ter uma prosperidade, amém, Amém. que eu tenho certeza. É por isso que a gente está aqui hoje, nada é à toa. Por favor. Nós não acreditamos em casamentos perfeitos, famílias perfeitas. Eu escrevi um livro sobre isso, quero presentear a Luana aqui, para ler com o maridão. Luana tá. Casamento saudável. Mostra aqui. Casamento saudável. Nossa, eu tô aqui, ó. Só Vamos abastecer. aqui, Vinícius, nós dois. Vamos ter aqui. É muito prático, é para você ler e praticar, tá muito prático, né? Quero também deixar esse recado para você que está acompanhando a gente aqui, né? Você não vai, nós não temos a pretensão de tornar sua vida perfeita, sua família perfeita. Às vezes você nunca disse isso, nunca mencionou, mas busca lá no fundo essa perfeição. Não vai encontrar. Nós estamos aqui para ajudar você, mas de uma forma muito mais de perto, pegando pela sua mão, para que você tenha, de fato, um casamento saudável, uma família saudável, debaixo, de fato, do governo de Deus. Escute uma coisa, Deus estabeleceu a ideia de família, somente Deus. Então, se você deseja que Deus governe, de fato, o seu casamento, a sua família, você precisa dos princípios que Ele estabeleceu. Tudo aquilo que foi instituído por Deus e não é governado por Ele, isso já tende ao fracasso. Então, nós estamos aqui para trazer princípios práticos de fato, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, para que a sua vida conjugal, para que a sua vida familiar seja saudável, você cresça, veja os seus filhos crescendo e inspire de fato também outras pessoas e outras famílias ao seu redor, tá bom? A gente precisa honrar quem tem que ser honrado. E a gente está aqui hoje reunidos por causa do Ângelo Massino, nosso querido amigo, que fez essa conexão. Verdade. Então é muito Super conexão. importante também, né, a gente escolher as pessoas com quem a gente anda. A gente fala muito sobre isso, o ciclo, né, as pessoas que têm o mesmo propósito, que querem o nosso bem, que saibam dos propósitos, porque se ele não soubesse do nosso propósito, do propósito de vocês, ele não Nunca conseguiria teria conectado a feito gente. essa É conexão. verdade. Então, com quem, mais uma vez a gente pergunta, com quem você está andando? Você está andando com pessoas que realmente querem te ajudar, querem fazer com que o seu propósito dê certo, ou pessoas que não estão dispostas a te ajudar. Então, essa é uma reflexão para vocês. E vocês deram tantos presentes pra gente, que a gente também trouxe para vocês Romanel. Não poderíamos Opa! deixar de anunciá-los, porque muitas pessoas acham que Romanel são para as mulheres, e aqui estão os presentes para os homens. A Uau, Romanel tem coleções top, lindas masculinas, né, Flávio? Eu Nossa, tô seu com cordão. Meu cordãozinho aqui tá aqui. Obrigado. Pra Gente, pastora Cláudia, olha isso, Brasil. Olha isso, pro Brasil. Ângelo, Aí, gente. Isso. Coisa linda. Uau. Romanel, 3 banhos de Usem, ouro. usem e abusem. Vamos usar muito. Obrigado, viu, Romanel? Prosperidade, Obrigado. com certeza. Gratidão, tá? A nós todos. Obrigado, muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, não esquece, curte, segue. A gente precisa do acompanhamento de vocês, a gente precisa que vocês estejam junto com a gente. Esses caras são muito feras, eles são uns monstros na área deles. Eu tenho certeza que eles vão agregar muito na vida de cada um de nós. Faço parte dessa história também junto com eles. Quero poder aproveitar essa oportunidade. Um dia eu vou estar mais perto de vocês, escutar mais de vocês. Queria dar uma salva de palmas para vocês todos, porque vocês, cara, são de verdade. Eu fiquei arrepiado inúmeras vezes aqui. Vocês tocaram meu coração diversas vezes. Queria uma salva de palmas para vocês.
Nada disso seria possível se o cara lá de cima não conectasse a gente, tá? Se vocês tiverem mais alguma palavra, o pastor Paulo acabou não falando por último, queria te deixar a palavra para você fazer um belo encerramento, já que você começou, deixa você encerrar então. Amém. Eu assino embaixo de tudo que os meus colegas aqui, né, os juntos aqui, do programa que nós estamos juntos aqui para fazer, junto com você, Fábio, Luana. Quero dizer da nossa gratidão, porque a sua família é o nosso único e verdadeiro patrimônio. Quando Deus quis um lugar para morar, ele estabeleceu a família. Quando Deus quis morar num local, ele não foi para Dubai, para Disney, para nenhum lugar desse, que até é muito bom, por sinal, mas ele escolheu a família para morar. Então, cuide da sua família, zele por ela, permaneça com ela, tenha amor pela sua família. A sua família é dom de Deus. A pessoa que está dentro da casa com você não foi só você que achou por acaso. Deus tem um propósito para vocês estarem juntos. Procure em Deus qual é o propósito para estar dentro dessa casa, com essa família, e aprenda com esse programa que vai te ensinar a errar menos. Escute um pouco nós, porque nós somos Lázaros. De alguma maneira, nós ressuscitamos de algo nas nossas vidas que não estava muito bom, e você, ouvindo o programa, você vai errar menos. Vai aprender com os erros dos outros também. O lançamento vai ser dia 21 de novembro, é isso? 21 de novembro. Tá. E vocês vão lançar em plataformas digitais? Como é que vai ser isso? A gente vai... A gente acabou de ficar sabendo que vocês vão publicar para a gente e a gente só faz repostar, mas a gente vai colocar na plataforma, muito provavelmente vai ser o QFi. A QFi, tá bom? Muito provavelmente, e a gente vai estar trazendo isso a um valor acessível para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse programa, para que a gente possa alcançar o maior número de famílias possível, né? E muito em breve a gente vai fazer um evento presencial, né? E vocês poderiam sortear algumas a gente vai estar lá, você pode ter certeza, a gente vai estar lá, com certeza. Posso divulgar um evento aqui? Claro, pode. Então, dia 21, 22 e 23 de março, o Bem Casados Família, Escola de Casais, vai estar realizando no Ferradura Resort em Búzios, o retiro para casais. Então, você que está nos assistindo, você é o nosso convidado, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Nós estamos com mais de 50% das vagas preenchidas e vai ser um final de semana incrível, transformador e renovador para a pessoa do seu casamento. E antes que você pergunte qualquer coisa, não pode levar filho, não pode levar criança, é só para o casal desfrutar de um momento único e incrível. É um momento exclusivo para a pessoa do seu casamento. Maravilha, maravilha. Coisa Alguém linda. tem mais alguma divulgar alguma coisa? Aproveita a oportunidade. Olha, Você falou que você tem a imersão. É só você estar nas nossas redes sociais, né, que vai estar sendo divulgado aqui nas Perfeito. mídias de vocês, que tem bom alcance, um lindo alcance. E aí vai estar nos procurando. Tem programa o ano inteiro de 2025. Maravilha. De janeiro a dezembro, Escola de Aperfeiçoamento de Conselheiros, que chama-se CAC, curso de aperfeiçoamento de conselheiro, tem a imersão restauração de casais. Aí nós temos ainda também, lá em Taubaté, a Escola de Adoração, e tem muita coisa, o ano inteiro, na sua cidade, São Paulo, Taubaté. E é só o nosso primeiro papo, porque Pois daqui a pouco a gente vai chamar Com vocês de novo para certeza. falar como está sendo aí, né, esse programa e vocês virem contar aí, né, tudo que vocês alcançaram, quantas pessoas com certeza vão trazer aí, né, relatos, e a gente quer escutar de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, pela pessoal. presença. Nós que agradecemos. Muito obrigado.